Programa Visão Espírita. O que aprendi chorando, sorriso nenhum ensina. Nós vamos conversar e ao término da minha fala, eu vou apresentar o tema para o qual o argumento que constrói a fala de hoje à noite. Antes de iniciarmos a fala, na música que a Graça cantou, numa determinada estrofe, ela diz assim: de tanto não que eu escuto, não eu vivo a dizer. A gente apenas repete o que escuta e vê. De tanto não que eu escuto, a gente apenas repete o que escuta e vê. E eu não vivo a dizer. Na lição que nos foi lida pela Dani, Albino Teixeira vai escrever o seguinte: assim que entre a necessidade e o socorro divino, permanece a vontade do homem. Entre a necessidade e o socorro divino, permanece a vontade do homem. As escolhas são frutos do nosso livre arbítrio, que é um recurso que nos foi propiciado por Deus para que a gente decida o que nos convém, o que nos convém, o que é bom, o que é ruim, o que queremos, o que não queremos. Diante das nossas escolhas, que elas são livres, algo decorre naturalmente dessa opção. São as suas consequências. Principalmente quando as nossas escolhas passam a tangenciar o caminho do próximo. E elas irão promover no próximo as suas reações naturais, que escapam à nossa opção. Nós podemos, num determinado momento, dizer não para alguém, e ela poderá nos repetir também com um não. Por quê? A decisão de dizer não é dela. Ela está no exercício pleno do seu livre-arbítrio, como nós estamos no nosso exercício pleno do livre-arbítrio. Sempre que vamos falar em público, nós nos perguntamos o que as pessoas que estão ouvindo, encarnadas ou não, irão levar da nossa fala. O que ela poderá ser útil no seu cotidiano, nos seus ambientes. Caso contrário, se ela não houver e não trazer uma utilidade que cada um possa perceber, a minha fala ela é inócua. Ela pode ser apenas informações que não contribuíram para o processo de transformação que devemos fazer. Esse processo de transformação se chama educação. E a partir da educação eu começo a tomar novas escolhas. E nas novas escolhas eu vou desenvolvendo novos hábitos. E de novos hábitos eu vou transformando minha tomada de decisão e as minhas opções. Acredito que muitos aqui já ouviram falar do Evangelho. Tenho plena e total certeza de que nós, todos que aqui estamos, já ouvimos falar do Evangelho de forma constante. Tanto ouvimos que Emmanuel vai escrever no livro Doutrina e Escola, da edição da ID, no capítulo 16, uma mensagem que se chama Alivia.
por que será que em todas as falas de evangelho, em todas as falas, há sempre uma proposta, há sempre um estímulo, há sempre um incentivo a buscar uma serenidade, a buscar um alívio, a buscar um equilíbrio? Qual é a razão disso? Somos criaturas desorganizadas, desarmonizadas? Somos criaturas com quais desafios? Com quais problemas? Com quais dificuldades? Daqui aonde estou, se tivesse que falar de dificuldades e problemas, teria condição de falar dos meus problemas e das minhas dificuldades. No entanto, estou totalmente incapacitado de dizer sobre o teu problema, sobre a tua dificuldade. E aquilo que aparentemente, para mim, possa ser algo aceitável, de convivência natural, que traga uma solução, para você pode não ser. E pode ter uma dimensão e um tamanho que lhe incomode, que não lhe faça bem, que lhe deixe mal. Quando assim começamos a entender que os outros também têm problemas e dificuldades como nós temos, e que cada um ao seu tempo, ao seu momento, à sua circunstância, passa a vivenciar experiências das quais eu não consigo dimensionar em função das suas escolhas, eu vou começar a compreender que a dor do outro tem o mesmo peso que a minha dor. E um detalhe, a dor ela muda ao longo do tempo. Os problemas mudam ao longo do tempo. As expectativas mudam e nós vamos mudando junto. Aquilo que na juventude passa a ser imprescindível, depois de um determinado momento não é mais. E eu dou um exemplo disto. Se eu perguntar aqui, quando você tinha 15 anos e tem uma boa turma, vocês não precisam fazer esforço para lembrar. Não é tão distante assim, 15 anos, dá para lembrar? 16? Não precisa fazer muito esforço, precisa? Se precisa é porque o tempo andou um pouco. Nós tínhamos vontade de ter a maioridade, de fazer 18, de poder isto, de poder aquilo. E hoje nós temos uma vontade danada de voltar aos 15. Somos criaturas complicadas. Queremos algo, daqui a pouco não queremos mais ou queremos diferente. Por que será que isto nos envolve? E aí vai escrevendo, Emmanuel, são multidões de pessoas sofrendo em nosso mundo. Muitos trazem doença, outros choram de angústia, todos pedem amor e um pouco de atenção. Nem Jesus quis o ataque frontal à dor. Só disse, vinde a mim, todos vós que sofreis. E acrescentou, em paz. Chama a atenção quando Emmanuel escreve a forma pela qual o Cristo acrescentou, em paz. E eu vos aliviarei. Essa fala, essa mensagem de Jesus, é bem provável que muitos já tenhamos escutado. Temos conhecimento. No entanto, chegado o momento que precisamos nos aliviar no Evangelho, passamos a experienciar uma extrema dificuldade. Porque o Evangelho teórico que está na Bíblia, no Novo Testamento, no Evangelho segundo o Espiritismo, em toda a obra, ele é teórico. E quanto teórico, eu não consigo tratar as minhas dificuldades só com teoria. Eu preciso tratá-las com alterações de escolhas, para que tudo se justifique. Caso contrário, eu posso vir a me sentir vítima das circunstâncias. Mas você vai falar assim, André, cadê essa multidão de pessoas sofrendo?
quando caminharmos pelo mundo e não formos capazes de prestar atenção na dor do outro e no problema do outro, isso é muito grave. Isso é muito sério. Porque representa dizer que o outro não tem importância. Quando deixarmos de escutar o grito do silêncio daqueles que se apresentam invisíveis ao mundo, porque nós assim os fizemos invisíveis, e o duro é quando fazemos invisíveis aqueles que estão ao nosso lado no nosso convívio, como se as consequências das nossas escolhas e dos problemas que causamos a eles não repercutissem. Quando adotamos a ciência de que somos verdadeiros, próprios, donos de uma verdade, e o outro não importa. O dia que o outro deixar de ter importância, e eu não estou falando daquele outro que está lá longe, no problema da rua, mergulhado na droga, no furto, no assalto, nas grandes questões graves sociais, na fome. Ontem, no estudo aqui, eu fiz uma pergunta muito significativa, que é a mesma pergunta que fiz há 10 anos atrás. Quem aqui já passou fome? Quem aqui já teve vontade de comer e não teve? Mas eu falo fome do essencial. Então nós não sabemos o que representa alguém ter fome. Quando Djavan vai escrever na música como é difícil ter que dar e não ter para dar, ele vai sinalizar que em determinadas circunstâncias nós queremos dar e não temos. E eu dou um exemplo claro disso. Quando você se depara com alguém querido da sua vida, sucumbindo a uma doença, e você quer dar, e você não tem para dar. E mesmo que você tenha todo o dinheiro do mundo, você não vai conseguir dar aquilo que ele vai ter que colher pelas próprias escolhas, que é a serenidade da consciência tranquila, do dever cumprido, da tarefa bem feita, ante aquele desafio. É as mesmas dificuldades que nós temos, às vezes, para consolar uma pessoa que chega e nos diz assim: perdi um ente querido. Perdi uma pessoa que eu amo para a morte. E aí você tem que dar. Porque ela está ali clamando socorro. Se ela pudesse, ela se ajoelharia e te estenderia a mão e fala: me ajuda, pelo amor de Deus. E a nossa toda convivência com o Evangelho não será suficiente para que a gente olhe e lhe conforte. Então são situações como esta que vão nos fazendo a pensar no nosso livre-arbítrio, nos não que dizemos, no socorro divino que vem à nossa vida e nas opções que vamos tendo. Porque, no fundo, nós vamos colher o reflexo de tudo isto. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, bem-aventurados os que são dóceis e pacíficos, na instrução dos Espíritos, no tópico paciência, vai escrever um espírito amigo: a vida é difícil, bem sei. Compõe-se de 1000 nadas que são picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas que as dores. A vida é difícil, bem sei. Nós só vamos perceber a dificuldade das nossas existências quando nos deparamos
com os desafios que ela nos impõe. Conversava hoje de manhã, batia papo com um amigo, e ele narrava o desafio de um amigo dele que teve um familiar com Alzheimer. E ele viu a estrutura familiar passar por um desafio significativo. Por que então nós precisamos da dor para valorizar as circunstâncias que podem bater no futuro? O pensamento espírita, ele nos leva a criar compensações permanentes e nos fortalecer quando estamos robustecidos, fortalecidos e seguros das nossas condições. Nós não estamos fazendo aqui uma apologia à dor, mas nós estamos trazendo uma reflexão profunda de quanto a dor nos ensina, de quanto ela provoca mudanças significativas nas nossas decisões e escolhas. E aí aprendemos a dizer menos não. Aprendemos que as escolhas, ao trazerem as suas consequências, se elas forem boas para os outros, nos trarão bondade. É muito triste nós olharmos determinadas situações à nossa volta e observarmos que não temos ou não distribuímos o amor suficiente para que alguém sinta vontade de nos retribuir algo, não por obrigação, mas retribuir porque se sente por nós também amor, carinho, afeto, devoção, atenção, zelo, cuidado. E esses cuidados são importantíssimos e sensíveis a nós quando estamos num momento de desafio. E eu falo de desafio que é para construirmos constantemente profundos aprendizados nos exercícios que somos submetidos na nossa caminhada. E esses exercícios aos quais estamos submetidos fazem parte da nossa condição de profundos aprendizes do Evangelho. E é por isso que na fala do Albino, às vezes eu tenho que decidir qual é a minha escolha. A minha escolha ela é humana. É por aquilo que vai me atender no momento e não irá me atender para sempre. Irá me preencher sempre. Independente do meio, mas irá me preencher sempre. Vamos conhecer na Gênese, no item Milagres e Predições, uma fala muito importante de Allan Kardec. Ele vai escrever: a dor é o aguilhão que impele o homem para a frente, no caminho do progresso. Mas os mais numerosos males que são aqueles que o homem cria para si mesmo, pois, pelos seus próprios vícios, aqueles que provêm do seu orgulho e do seu egoísmo, de sua ambição, de sua cupidez, de seus excessos em todas as coisas. A dor nos impele ao progresso, mas a consequência delas são das nossas opções atuais. E diante disto, precisamos aprender. Eu me lembro muito bem, na minha época de escola, que a minha mãe falava para mim na minha época de escola. A gente, na época de escola, sempre foi menino tranquilo, quase não gostava de uma encrenca. E a minha mãe falava assim para mim: quando um não quer, dois não briga. Eu já escutei muita gente dizer assim: não briga comigo não, porque eu dou
um boi para não entrar numa briga, depois dou uma boiada para não sair. Como quem diz assim, vamos lá? É escolha. É escolha fazer silêncio quando alguém altera a voz conosco. É escolha não aceitar uma provocação. É escolha ter para com o próximo a paciência de ouvi-lo. É escolha dar atenção e cuidar daqueles que, na caminhada da vida, chegam na senilidade precisando do socorro dos seus. É escolha. É escolha você dar e respeitar a opinião daqueles que compartilham o teu lar. É escolha você entrar na internet e fazer parte das mídias sociais provocativas ou assistir uma palestra. É escolha. É tomada de decisão. É opção. É escolha você fazer um selfie rindo. E a hora que a câmera desliga, você fica triste, acabrunhado, sofrendo. É escolha nós trabalharmos para o bem de todos nós e do país, ou ficarmos provocando críticas descabidas e não cumprindo a nossa parte. É escolha. É opção. É tomada de decisão. E ela é individual. Ela não é coletiva. Coletiva é o reflexo da maioria com os quais nós convivemos. E quando as consequências advêm na forma de dor, ela pode ser um progresso. E se nós compreendermos que ela é fruto das opções que fizemos, dos nossos vícios, da nossa cupidez, do nosso orgulho, do nosso descuidado com o significado do outro para nós. A sociedade, nós precisamos, a sociedade é violenta. Quem somos a sociedade? A sociedade é violenta e você bate porta dentro da sua casa. Você grita. Quem somos a sociedade? O que fazemos para contribuir para que ela seja menos violenta? Mas eu posso fazer algo? A tua parte. A tua escolha, a tua tomada de decisão. Porque nós, se entrarmos no campo da dor, a dor física é fácil de você lidar com ela. Você sabe onde ela está, você toma um remédio, um analgésico, um antibiótico. Mas graceja no mundo hoje a dor emocional, a dor psicológica. Essa dor que nós disfarçamos com sorrisos travados. Graceja a dor que ali está escondida e que, metabolizada nas nossas angústias, se transformam a grave doença do amanhã. Porque nós vamos processar as emoções e mensã in corpore sã, e iremos produzir dores muito atentas às nossas reflexões sobre o corpo, das emoções que produzimos, do ódio, do rancor, da mágoa, do ressentimento. Basta você ver como fica o seu batimento cardíaco quando você se pega magoando alguém. E a pessoa ainda tem o capricho de te dizer: eu não te perdoo. Isto, se não tivermos preparados em evangelho para fazer a nossa parte, isso irá nos absorver, irá nos deteriorar por dentro. Porque mais cedo ou mais tarde iremos descobrir a nossa condição de filhos de Deus, de aprendizes do evangelho. E aí esse processo começa a mudar, começa a nos transformar, começa a nos lapidar, tal qual pedras brutas que somos, ainda de sentimentos mais apropriados. Que nos dê substância, que nos dê condição de lidar com estas situações aos quais somos submetidos.
Eu pedi para a Dani não dizer o nome, qual era o título da nossa fala de hoje, porque eu quero encerrar esses argumentos superficiais da nossa conversa com um poema de Braulio Bessa, que irá traduzir muito daquilo que tentamos apresentar para o nosso conjunto nessa noite. E ele diz assim: o que aprendi chorando, sorriso nenhum ensina. Diz assim: quando a lágrima escorre pelas curvas do meu rosto, na boca eu sinto gosto, enquanto ela me socorre. Pois de chorar ninguém morre, ninguém quebra, só inclina. Todo choro é uma vacina que pode estar nos salvando. O que aprendi chorando, sorriso nenhum ensina. Quando chorei de saudade foi que pude observar que ela só vem maltratar quem foi feliz de verdade. Tem gente que tem vontade de fazer uma faxina na mente que traz a sina, que é viver recordando. O que aprendi chorando, sorriso nenhum ensina. Quando me senti sozinho, sem ter com quem caminhar, decidi não esperar e seguir o meu caminho. Livre, feito um passarinho, feito um galo de campina que canta e não desafina no meio do mundo voando. O que aprendi chorando, sorriso nenhum ensina. Já caí e me quebrei, entre cacos e bagaços, juntei meus próprios pedaços e em lágrimas colei. Me refiz, me levantei mais forte do que platina, feito fogo em gasolina que acende e vai se espalhando. O que aprendi chorando, sorriso nenhum ensina. Já me vi cego e perdido, vagando na escuridão, em busca de um clarão que pudesse ser seguido. Com medo e enfraquecido, minha fé foi heroína, pois uma força divina surgiu me alumiando. E o que eu aprendi chorando, sorriso nenhum ensina. Chorei, meu povo. Chorei de arrependimento, já chorei por ter errado, chorei por ter acertado, já chorei em casamento, chorei em meu nascimento, chorei alto e na surdina, chorei virando uma esquina, já chorei até cantando, e o que eu aprendi chorando, sorriso nenhum ensina. Perdoei, fui perdoado, já feri e fui ferido, esqueci, fui esquecido, já amei e fui amado, enganei, fui enganado. Quem chora abre a cortina, a esperança germina e nasce nos transformando. O que aprendi chorando, sorriso nenhum ensina. Pensemos nisto. Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita.